Bem-vindos, amigos e amigas, à nossa primeira aula de como fazer um partido político do zero às 500 mil assinaturas de apoio. Como criar um partido político? Vem comigo. O método Vem Comigo Como Criar um Partido Político nem começou e eu já quero te dar um recado. Se você veio aqui assistir essa aula hoje pensando em ter um conteúdo raso e de nenhum valor, então aqui não é o momento para você. Esta aula não é para você. Então, fique conosco se você realmente quiser ter um conteúdo que agregue algo na sua vida. E eu tenho certeza que a partir dessa primeira aula nós iremos trilhar um novo caminho para você, para que você venha enxergar a política partidária de uma forma diferente. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. Por que eu tenho certeza absoluta? Porque eu já passei por isso. Como você está hoje, eu já me senti. Então, esse curso é feito para você, que quer sair dessa situação que você se encontra hoje, muitas vezes desprezado pelo partido que você está afiliado, não cumprido com você o acordo que fizeram lá atrás, e que você, de repente, se sentiu, digamos assim, um lixo, né, dentro de um partido político que você achava que seria uma chance de você mostrar seu potencial e você mostrar para as pessoas que acreditam no seu potencial, no seu crescimento, que você iria fazer o melhor para ela e ajudar essas pessoas com o mandato na mão. Eu já passei por tudo isso que você já passou, e está passando nesse momento. As eleições acabaram recentemente, agora no dia 2, e você está aí, talvez muitas vezes amargando uma derrota por ver que seu partido ou os dirigentes partidários não honraram com você. E fato, isso é verdadeiro. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, nesse momento, você quer sair dessa situação hoje? Você quer pensar para o futuro ou você quer viver amargando esta derrota? E você quer ficar no passado e não inventar algo novo, que cresça, que tenha domínio? Esse é o momento para você. Então fica com a gente nessa primeira aula, nós teremos a segunda e a terceira aula, que nós iremos dar um conteúdo de valor para você que quer realmente criar um partido político do zero às 500 mil assinaturas. Sei que tudo o que eu estou falando aqui é possível, porque já passei e já trilhei o caminho que vocês estão trilhando ou trilharam, e eu sei quanto é difícil a gente ser traído pelo partido. Então, a minha reação foi uma só, foi criar algo que realmente eu consiga fazer sentido de eu continuar na política. E esse algo que eu fiz 2 partidos políticos, né? E aí você me pergunta, quem é Gilson Lima para estar me dando uma aula de como fazer um partido político? Quero dizer para vocês que quem está aqui na sua frente é uma pessoa que passou traições, né, políticas. Eu sou pernambucano, sou de Recife, e há tempos atrás eu fui conhecer Brasília, gostei de Brasília, que meu irmão é militar da aeronáutica, e eu fui conhecer Brasília. Lá fiquei durante 17 anos. E nesses 17 anos fui assessor de governador, assessor de deputado federal, fui secretário municipal na cidade do entorno de Brasília, que chama-se Planaltina. E lá em Planaltina, eu trabalhando como secretário, fiz um bom trabalho na área da agricultura, e com esse trabalho fui muito reconhecido. Quando a gente ama a política, a gente gosta de política, a gente faz o que a gente ama, a gente se entrega. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me entreguei tanto que chamou a atenção, né, dos políticos invejosos, aqueles sempre que não fazem nada para a população, como você chega a fazer, faz a diferença. E aí os chamados culpichas de plantão foram lá no prefeito e fizeram a intriga, e realmente eu rompi com o prefeito naquela época. E aí me veio a ideia de sair candidato a vereador, porque eu já estava inserido na comunidade, e resolvi fazer um time para disputar a eleição. E nessa disputa de eleição, eu consegui encontrar um amigo que era presidente da Câmara, vereador à época, e nós fizemos ali uma união para construir, digamos assim, a eleição de prefeito e de vereador. E nós conseguimos um partido à época, que entregamos na mão de um amigo para que ele administrasse esse partido, e fomos à luta, buscar os votos e montar a chapa de vereador e de prefeito, né? No caso, ele seria prefeito e eu seria
um candidato a vereador. E eu digo para vocês, meus amigos, de coração para você, o que mais me motivou a estar dando aula hoje para você foi o que eu já passei no passado, que eu já tive a sua experiência no passado. A gente chegou no dia da convenção, a gente ter toda a nossa estrutura, toda a nossa chapa desmanchada no dia da convenção eleitoral. Então, assim, eu fiquei revoltado, não queria saber mais de partido político, nem de política, mas quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente pode se afastar um pouco, ou algum tempo, mas depois a gente volta com aquele sentimento dobrado. E foi aí quando o Eurípides, que é hoje atualmente o presidente do partido, do PROS, o Partido Nacional, o qual eu ajudei a fundar, que me chamou e disse assim, Gilson, vamos montar um partido político. E naquele dia, então, a gente começou a construir o partido no Brasil todo, colhemos mais de 365 mil assinaturas de apoiamento, e o partido nasceu em 2013. Em 2016, eu saí do partido e fui construir um novo partido, né, com uma nova ideologia. Então, foi isso que eu fiz. E montamos o PED, Partido da Evolução Democrática, com mais de 697 mil assinaturas protocolizadas no Tribunal Superior Eleitoral. E assim nós construímos. Então, quero dizer para você que é possível fazer um partido político. Gilson, é possível fazer um partido político com pouco recurso? Não, com recurso suficiente. Mas digo para você de todo o coração, mais vale uma boa equipe do que muito recurso. Então, a prova sou eu. Tá? Nunca tive muito recurso, mas eu tive ao meu lado pessoas engajadas em construir, pessoas talvez mais fortes do que eu, que pudesse a gente levar cada vez a gente mais longe. E aí nós chegamos a obter mais de 1 milhão de assinaturas no Brasil todo, protocolizamos 697 mil assinaturas no TSE, foram validadas mais de 300 e poucas mil assinaturas. Então, tá aí, é possível a gente fazer um partido político, sim. Quero dizer para vocês, tenho bagagem, quero que vocês caminhem comigo, porque eu passar toda a minha experiência de construção de partido para você. Tá? Tenho certeza que você, depois dessa aula, você não sairá daqui sem nenhum valor. Você sairá daqui pensando pelo menos diferente do que é um partido político. Então, vem comigo nessa caminhada, vamos construir junto, tá? Tudo que eu puder fazer para te passar o conteúdo que você vem entender na construção de partido político. Bom, eu quero que você entenda também o seguinte. Gente, fazer partido político não é só ter dinheiro. Porque se fosse para fazer partido, precisasse de ter dinheiro, muito dinheiro, todo governador teria um partido político, todo senador teria um partido político, todo prefeito de cidade grande teria um partido político, ou todo grande empresário teria um partido político. Então, a base da construção de um partido político não é só o dinheiro faz parte, mas vale mais a equipe, aquele grupo que você constrói, isso é que tem mais valor. Tá? Então, cuide desse grupo, faça esse grupo forte. E outras coisas também que eu vou te ensinar ao longo das aulas que nós vamos te apresentar. Algumas técnicas, algumas práticas que você faz para que você não perca tempo na construção do seu partido e nem dinheiro involuntariamente por não saber fazer. Então, eu estou te antecipando aqui, eu estou gerando para você economia pelo simples fato de você me acompanhar. Aí eu já estou te gerando economia. Então você não vai trilhar pelo que eu já trilhei, eu já passei pelaquela dificuldade e eu estou passando para você o melhor caminho. E lá na frente você vai me dizer, poxa, Gilson, de fato, funcionou, fiz dessa forma e deu certo. Então, vá por mim. Você vai ter aqui, hoje, a nossa primeira aula. Nós temos mais 2 aulas pela frente. Amanhã, dia 12, e no dia 13 teremos outra aula. Então, fica comigo e vamos ver se no final dessas 3 aulas, se você não muda seu pensamento. Se você vai dizer que talvez aquela eleição que você não ganhou, você vai ter um futuro ou uma opção de crescimento bem maior agora na construção do seu próprio partido político. Vem comigo e você saberá fazer o seu partido. Então, vamos à aula. Bom, não adianta a gente querer falar em partido político sem pegar a nossa principal carteira. A carteira do conhecimento, né, e o que vai
direcionar nosso caminhar nesse tempo todo, né? Então, a construção de um partido político, ela é balizada em cima da legislação. E essa legislação chama-se a Lei 9.096. Essa é a lei dos partidos políticos. Então, tudo que a gente fizer aqui, tudo, vai ser balizado por esta lei. Então, entenda-se, eu que estou falando esse conteúdo para você, eu tenho um conhecimento prático de como fazer um partido político. Eu segui a regra da construção em cima dentro da legislação. E garanto para você, se você seguir à risca o que está na legislação, você não terá aborrecimento com o Tribunal Superior Eleitoral. Você caminhará de maneira mais tranquila se você seguir o que está dentro da legislação. Vejo muita gente aí se atrapalhar pelo simples fato de querer inventar moda, de querer encurtar o caminho. E a verdade não é encurtar caminho. Você tem que fazer o que está na lei. Fazer o que a lei vai representar aquilo para você. A lei vai te mostrar o caminho que você vai ter que trilhar. Então não adianta você querer inventar moda, esse modismo aí de inventar isso ou aquilo, não dá certo. Faça o que está na lei, à risca, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Então não vamos inventar aqui moda, modismo. Quero dizer para vocês também, pessoal, se a gente que quer crescer politicamente, a gente tem que entender o seguinte: a importância de um partido político. As últimas eleições agora que se passaram, eu tenho certeza absoluta que todos vocês viram, obviamente, que a maioria dos partidos políticos, os seus caciques políticos, os dirigentes partidários, né, tanto a nível nacional, estadual, que foi essa última eleição, se você tivesse observado, você ia ver que a maioria dos caciques políticos, digamos assim, dos dirigentes partidários, geralmente na composição das chapas para deputados estaduais, deputados federais, senadores e etc., geralmente teve um parente ali, né, na disputa, né, seja um irmão, uma irmã, um filho, uma esposa, né, com chances reais de ganhar a eleição. Quer dizer para você o seguinte: ter o domínio do partido político garante uma melhor chance para essas pessoas. Tá? Primeiramente, se você quiser ganhar uma eleição, você pode até ter boa intenção, né, na comunidade, você pode ser bem desenvolvido na comunidade, a comunidade pode gostar de você, você tem voto suficiente, mas quando você vai para o embate político, você encontra uma dificuldade. E essa dificuldade esbarra na dificuldade de apoio do partido, apoio financeiro, porque a maioria das eleições hoje é feita em cima do fundo de financiamento de campanha. Então você encontra essa dificuldade naturalmente. Por quê? Porque são os dirigentes partidários que determinam quem vai receber o recurso, né? Então, quem vai receber mais recurso ou quem vai receber menos recurso. E se você, meu amigo e minha amiga, não está nesse rol de amizade do presidente nacional, do presidente estadual, do partido, ou até mesmo municipal para o futuro, você está fora do jogo. Já começa aí sua eleição praticamente 50% perdida. Não estou falando isso por achismo, estou falando porque já passou isso comigo. Então, saiba, seja amigo do presidente ou tenha força, a mesma força que ele tem. E a força que você vai ter é quando você fizer seu partido político, né? Ou quando você ajudar alguém a fazer um partido político, onde você será representante estadual, ou um representante municipal do partido, ou até mesmo presidente nacional. Então, a força de uma campanha, de uma disputa eleitoral, está basicamente na proximidade que você tem hoje com a direção do partido, tá certo? Então, como eu posso dizer que isso é verdade ou não? Vamos lá. Vocês já perceberam que as últimas eleições
presidenciais, vou colocar de 20 anos para cá, quem estava ali disputando a eleição foram basicamente aquelas pessoas que fundaram um partido político. Vocês já perceberam isso ou não? Que geralmente foi aquele camarada que conseguiu fundar um partido que ele teve, pelo menos, a oportunidade de disputar uma eleição? Vocês já perceberam isso ou não? Que, eu vou citar nome, o Lula construiu o PT, ele é candidato. O Brizola construiu o PDT, ele foi candidato a presidente. O Bivar construiu o PSL no passado, que agora é a União, ele foi candidato a presidente da República. Né? O Roberto Freire construiu o PPS, foi candidato a presidente da República. Né? Posso citar mais, recentemente, o Péricles construiu o UP, recente, o partido fresquinho, nasceu um tempo desse. Ele é candidato e foi candidato a presidente da República. Então, isso mostra quem de fato tem o domínio do partido vai ter mais oportunidade de disputar uma eleição. Disputar uma eleição e principalmente uma eleição presidencial. Então, eu falei esses nomes, mas eu posso citar vários outros nomes. Tá? Isso a nível nacional e a nível estadual. Será que você que hoje é deputado, você que é vereadora ou vereador, vai chegar a um patamar mais alto digamos assim, num patamar mais alto na vida pública ou não? Ou será que a gente tem que, para chegar a um patamar mais alto, estar sempre agarrado ali, próximo aos dirigentes? Isso até quando eles quiserem, né? Porque depois você já não pode ser tão interessante para eles. Então tá aí que é a opção. Estou desabafando aqui com vocês, mas é a pura verdade. Seja você o dono do seu próprio destino. Por que não? É tão impossível assim? Eu digo por mim. É possível sim fazer um partido político. Com certeza é possível. Tá? Nós fizemos 2 partidos. E eu tenho certeza absoluta que você também pode fazer o seu partido. Tá certo? Então, pessoal, não vou me alongar mais e quero deixar aqui para você claro o seguinte: nós vamos dar esse conteúdo debruçado na legislação, na Lei 9.096, que é o que vai balizar o nosso caminhar. Não sou jurista, tá? Mas sou um camarada que aprendeu a fazer partido em cima da legislação. Então, tudo que eu falar na questão da legislação não é por achismo, porque eu já passei por isso, tá certo? Mas é no meu linguajar, num linguajar que vai atender tanto ao jurista quanto à pessoa que não tem muito conhecimento na área jurídica. Então, quero que vocês tenham paciência. Se houver algum deslize, que vocês me perdoem, mas vamos para frente. Quero usar esses 10 anos de experiência na construção de partidos políticos, né, como cofundador de partidos, consultor de outros também. Quero usar essa experiência para poder te ajudar a fazer com que você venha, de fato, construir o seu partido político. Né? Então, nós temos, para você ter ideia, na construção dos partidos que já passei, em 2010, quando foi a criação do partido PROS, ou seja, gente, eu quero que você saiba um detalhe muito importante. Quando eu falo que é possível você fazer, você construir o seu partido político, eu tenho toda a convicção que é possível sim fazer. Quem diria que em 2010, já um grupo pequeno de pessoas, de um vereador de uma cidade pequena, de Planaltina, Goiás, uma cidade que naquela época tinha 40 mil habitantes, né, e um secretário como eu era na época, junto com mais uma equipe pequena de pessoas, né, e a gente construiu um partido político a nível nacional. Né? Muitas vezes correndo mesmo muito perigo, né, nas estradas, né, construindo, dormindo muitas vezes, como dito aí nos depoimentos na construção, dormindo em rodoviária para poder no outro dia estar lá para colher assinatura. Então,
É sim possível. Agora, partido político se faz com muita garra. Dinheiro sim, mas garra 2 vezes mais. Então, é possível você construir seu partido político do zero, às 500.000 assinaturas. O exemplo sou eu. Fiz o PROS, fui cofundador do PROS em 2010 e o partido foi aprovado no TSE em 2013 com 386.000 assinaturas, se não me engano, e o partido está até hoje aí constituído, né, fazendo governadores, prefeitos, deputados, né, com a representatividade boa, e saí do partido, montei o PED, nós coletamos mais de 1 milhão de assinaturas no Brasil todo. Agora se pergunta aí, como foi feito isso? Te falo com todo o coração, com muita garra. E garra eu tenho certeza que você tem. Então, não se intimide. Para a gente sair do lugar, é só dar o primeiro passo. Faça você também isso, não tenho dúvida que será possível você construir o partido. E saia dessa submissão dos seus partidos, os partidos que vocês estão hoje. Deixa de ser submisso, gente. Acaba com isso. Tenha liberdade. Tenha a sua liberdade. E a gente adquire a nossa liberdade quando a gente dá um passo à frente e encara a vida como ela é. Então, não tenho dúvida. Então, 2013 nós terminamos de construir o PROS. 2016 eu iniciei a construção do PED, Partido da Evolução Democrática. Em 2018 nós terminamos ele com mais de 1 milhão de assinaturas, né, que por questões de rezoneamento eleitoral, extinção de zonas eleitorais, a gente perdeu algumas assinaturas ali, e infelizmente nosso partido não foi aprovado, mas tivemos uma boa adesão, a população entendeu o que era o nosso partido. Então, venha construir também e faça o seu partido do zero. Não tenho dúvida que você vai seguir para frente. Então, a frase que eu quero deixar para você, né, é que você faça desse limão, uma boa limonada, né? Eu acho que ou você faz isso, lidera, ou sai do caminho. Deixa outra pessoa seguir, mas você sai do caminho. Porque se você achar que não pode, se você já entra nesse jogo perdido, então abra o caminho, deixa que outras pessoas sigam, tá? Porque talvez esse aqui não seja o seu lugar. Talvez seja ao momento mesmo de você permanecer onde você se encontra, né? Na sua legenda partidária, né? Sem tentar algo novo, tá certo? Então, como falei anteriormente, nós vamos agora trabalhar em cima da legislação, tá? Então, nós temos a legislação, que é a Lei 9.096, que é o que vai balizar nossa aula, tá? Pessoal, deixar claro aqui o seguinte, tudo que eu comentar dentro da legislação, eu vou fazer um comentário prático também, para que você tenha um entendimento ali, tá? Porque existem várias interpretações da legislação, né? Cada um entende de uma forma diferente. Agora, eu entendo do ponto de vista de que passei por ela, fiz, muitas vezes errei em fazer errado, corrigi e fiz certo. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses comentários, tá certo? Vou fazer de tudo, como dito anteriormente, o partido, eu quero trabalhar ele na prática e te dar um conteúdo de valor mesmo. Então, fica bastante atento aqui. Vou deixar para vocês, de antemão, o link da Lei 9.096 na descrição do vídeo, para que vocês consigam captar esse link. Vou também deixar para você um modelo da ficha de fundador do partido, tá? Para que você já tenha um padrão da ficha de fundador, para que você não faça a ficha de fundação dos 101 fundadores, que você não faça errado, porque essa ficha vai ser de grande importância na hora que você for registrar o seu partido no cartório de registro civil, tá ok? Então, vamos lá para o conteúdo da lei. Bom, pessoal, como já foi dito antes, nós vamos agora nos debruçar sobre a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, que é a lei dos partidos políticos. Então, tudo vai passar por essa lei. Então, a gente tem que prestar atenção, bastante atenção nos seus artigos,
para que a gente venha ter um entendimento melhor na construção do nosso partido. Então, vamos lá. A Lei 9.096 dispõe sobre partidos políticos regularmente, regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3º do inciso 5º da Constituição Federal. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faz saber, o Congresso Nacional decreta e ele, sanciona a seguinte lei. Né? Aí vem as disposições preliminares, o artigo 1º. Partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Tá? E quando se fala em direitos fundamentais, obviamente eles estão falando nos direitos individuais e coletivos, né, dos direitos sociais, direitos da nacionalidade e dos direitos políticos, basicamente, dos direitos políticos dos cidadãos. Então, essa é o primeiro artigo, é o que diz o primeiro artigo. O parágrafo único, o partido político não se equipara às entidades paraestatais, tá? Que é incluído pela Lei nº 13.488 de 2017. Artigo 2º, aqui é interessante, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos seus programas respeitem a soberania nacional, né, o regime democrático e o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Gente, eu quero aqui abrir uma observação, porque muitas pessoas e muita gente aí querem fazer partido político, né? Fazer partido político sem estar dentro da regra, né? E é livre a criação de partido político, a legislação no artigo 2º já diz aqui, é livre a criação, fusão e extinção de partido político. Então, você tem que fazer o partido político dentro do regime democrático. Mas eu escuto muitas pessoas falando, dizendo que quer fazer partido de todo jeito, e não é possível, tá? Não é que a legislação proíba criar partido, mas você tem que fazer partido dentro dos parâmetros que está imbuído dentro da legislação, tá? E não simplesmente querer fazer um partido porque quer fazer mesmo, um partido muitas vezes aí, um partido anarquista, bom, nada contra. Agora, se estiver dentro da legislação, você pode. Se não tiver, você sabe que você não pode, o partido não será aprovado, o seu estatuto não será aprovado, nem seu programa partidário será aprovado pela legislação, pelo TSE. Então, você nem entra nessas águas aí, porque você vai perder tempo e dinheiro. Tá ok? Então, vamos lá. No artigo 3º, é assegurado ao partido político a autonomia para definir sua estrutura interna. Tá? Então, o partido político, tá? Tanto ele em formação como já constituído, ele tem autonomia para gerir ali a administração interna do partido, ou seja, colocar seus dirigentes, tirar seus dirigentes, mas obviamente respeitando também a legislação. Tá? Tem regras também para isso. Tá ok? Então vamos lá. Eu estou falando aqui a legislação de uma maneira mais rápida, mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você leia atentamente essa legislação e a gente venha depois discutir um pouco mais sobre esse assunto, tá ok? Então vamos lá. É assegurado aos candidatos, partidos políticos, coligações, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Tá? Então, parágrafo 2º, assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos de direção e partidário, tá? Permanentes ou provisórios. Tá? Inclusive, esse parágrafo 2º já foi determinado recentemente pelo TSE, que você pode ter ali um prazo de até 8 anos para os órgãos de direção, né, tanto provisório quanto de executiva dos seus partidos. Então, não mais do que isso, mas pode ser menos. Você pode simplesmente colocar uma comissão provisória aí de 1 ano, 2 anos, tá? Vai depender da sua gestão partidária, ok?
Então, vamos lá. O prazo dos órgãos de provisório dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Está aqui no artigo, no parágrafo 3º, me respaldando o que eu acabei de falar. E no parágrafo 4º, exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática dos órgãos de cancelamento e o cancelamento da sua inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, incluindo pela lei. Bom, muitas vezes o órgão partidário, isso aqui já é partido constituído, tá, gente? Entenda-se que aqui é partido constituído e não partido de informação, mas é bom a gente dar sequência aqui para que você entenda. Aqui, muitas vezes, o partido era extinto no município ou no estado, né? E, por exemplo, a direção era destituída, e aí o CNPJ do partido ficava, digamos assim, prejudicado. Então, a legislação agora determinou que o CNPJ do partido permanece, né, mesmo mudando os seus dirigentes. Tá? Então, os filiados do partido político têm iguais direitos e deveres. Tá? Isso aqui é bom de se observar no artigo 4º, que no seu estatuto partidário vai ter que constar isso, que é a obrigatoriedade, isso aqui conter no estatuto partidário. Tá? Então, artigo 5º, a ação do partido político tem caráter nacional. Pessoal, aqui é outra situação também que eu quero passar para vocês, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu quero fazer um partido no meu município, eu quero fazer um partido no meu estado só. Não, não é possível. Partido político, ele só tem caráter nacional, ou seja, ele é constituído em todo o Brasil, e não só em um município. Então, se você começar a fazer seu partido, a legislação é clara, você tem que estar presente em, no mínimo, 9 estados da federação, com um apoiamento mínimo de 1% em cada estado, né, e uma coleta de assinatura de mais, que passando essa eleição agora de 2022, creio que vai passar das 500 mil assinaturas de apoiamento para se constituir um partido político. Mas só se pode fazer um partido político respeitando o caráter nacional. Tá bom, gente? Então, fazer um partido político tem que ser nacional. Agora, você pode ajudar a construir um partido político e ser o presidente do partido no seu estado, no seu município, sem problema nenhum, tá certo? Então, você ajuda a construir e, obviamente, a sua parcela nessa construção será seu município ou será seu estado, vai depender do que você tratar ali com os dirigentes partidários, o qual você também será um dos fundadores. Tá ok? Então, observe-se esse detalhe aqui, do artigo 5º. No artigo 6º, é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizando-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. Pessoal, de fato, não é possível, né, nenhum partido ter uniforme, isso é proibido, partido constituído e também partido de informação, tá, para que não dê esse caráter de militarismo, digamos assim. Então, é vedado aos partidos políticos terem uniforme. Tá? Na época de eleitoral, se usa muito o número do partido, mas mais na época eleitoral. Tá ok? Então, partido político pode adquirir sua personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Pessoal, o que isso quer dizer? A personalidade jurídica de um partido político, tá, começa, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante, do artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096. No artigo 7º diz, o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Pessoal, eu vi várias vezes, partidos políticos coletarem assinatura para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, coletaram aí mais de 300, 400 mil assinaturas, e quando foi no Tribunal Superior Eleitoral, foi constatado que o partido ele não cumpriu com o artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos. Mas como assim, Gilson? Como não cumpriu? Bom, vamos lá.
a sua Constituição, a legislação é clara, a personalidade jurídica do partido começa com o ato de sua constituição no cartório de registro civil. Preste atenção, no cartório de registro civil, tá? Não é no seu CNPJ. Entenda-se bem. Por que Gilson está falando isso? Vamos lá. Porque quando você registra seu partido no cartório de registro civil, que aí constitui-se de fato o registro do partido, e muitos dirigentes partidários demoram aí 2, 4, 6 meses para poder tirar seu CNPJ. O partido ali já teve um prejuízo de tempo. Por que prejuízo de tempo, Gilson? Porque todos os partidos, e a gente vai falar mais adiante, ele tem um biênio a ser cumprido. Ou seja, ele tem que ser construído em 2 anos. Em 2 anos você tem que coletar mais de 500 mil assinaturas no Brasil todo e no mínimo 9 estados da federação para que seu partido seja constituído, né? 500 mil assinaturas, fazer uma ressalva, 500 mil assinaturas validadas. 500 mil assinaturas validadas. Quer dizer, Justo, que eu preciso de 500 mil assinaturas validadas? Sim. O que é assinatura validada? Aquela assinatura que você colhe na rua, pede o pessoal para colher, você pega essa ficha de apoiamento, você processa essa ficha de apoiamento, você coloca, faz um pré-cadastro dessa ficha de apoiamento no site do Tribunal Superior Eleitoral, você faz um pré-cadastro, o Tribunal Superior Eleitoral te envia um número de lote dessas fichas de apoiamento, você anexa essa ficha de apoiamento, e aí você leva ao cartório eleitoral para que ela seja validada pelo chefe de cartório eleitoral. Ou seja, todas as fichas, todas elas, serão observadas pelo o chefe do cartório eleitoral do seu município, da zona que o eleitor assinou a ficha de apoiamento. Então, quando se fala em biênio, que você tem um biênio para cumprir esse prazo de 2 anos e cumprir com a regra de 500 mil assinaturas, entenda-se que o seu biênio começa na constituição do ato no cartório de registro civil, que anteriormente era feito só em Brasília, no cartório de segundo ofício em Brasília. Hoje não mais, hoje você pode, a sede do seu partido pode ser no estado que você mora, sem problema nenhum. Tá? Antes não podia ser feito isso, mas hoje já pode. Você pode colocar a sede nacional do seu partido em qualquer estado da federação, e aí você pode também registrar o estatuto e a ata na sede que o partido se encontra, no estado que o partido se encontra. Então, entenda-se, Gilson, mas onde é que está a dificuldade nisso tudo? Veja só, o partido político também, observando essa situação de biênio, ele pode comunicar ao TSE a sua Constituição em até 100 dias. Então, muitos partidos políticos achavam que eu posso fazer a Constituição no cartório e comunicar ao TSE 100 dias depois para eu poder colher assinaturas. E aí você já é prejudicado. Entendeu? Então, não façam isso. Você constituiu o partido no cartório de registro civil, já dê entrada no seu CNPJ e já comece a colher assinatura. Antes, você tem que comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral que você, a partir daquela data que você registrou o seu estatuto e programa no cartório de registro civil, você vai coletar, vai fazer um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, comunicando que seu partido, a partir daquele momento, está constituído e que você precisa, a sua agremiação partidária precisa colher as assinaturas no Brasil todo. E você vai solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral que comunique a todos os TREs, para que todos os TREs comuniquem com todas as zonas eleitorais no Brasil que o seu partido, de fato, está registrado e que, a partir daquela data, você vai colher a assinatura e que essa assinatura vai ser protocolizada nos devidos cartórios eleitorais. Então, você tem que fazer essa comunicação ao TSE.
porque se você não fizer essa comunicação ao TSE, você está ilegal, você está pegando assinatura sem a comunicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Então, assim que você registrar no cartório, corre para o TSE e comunica ao TSE que você nasceu e que você precisa também do próprio TSE uma senha de acesso para que você consiga colocar dentro do sistema do Tribunal Superior Eleitoral as respectivas fichas de apoiamento que você conseguiu coletar, tá certo? Então, pessoal, isso é muito importante. Não perca seu partido na reta final. Você vai colher aí milhares de assinaturas. Quando você for julgado no tribunal, você vai perder tudo que você construiu, tá certo? Então, não façam isso, façam como eu estou te falando. Vai desde o início, começa mesmo, bola para frente, vai estar tudo certo. Vamos pular aqui? Vamos lá. Então, no parágrafo 1º, só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional. Isso foi dito antes, tá certo? Então, não será aceito partido que não tenha caráter nacional, como falei anteriormente. Né? Considerando-se para tal aquele que comprove, num período de 2 anos, como dito antes também, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político. Ok, isso aqui tem que ser observado também. Poxa, por que isso? Quer dizer que a pessoa que não é filiada, que é filiada a um partido, não pode apoiar a minha agremiação? Não. Tá? Se a ficha, você pegar uma ficha de uma pessoa que está filiada a um partido político, essa ficha para o TSE não terá validade, ou seja, você vai desperdiçar aquela ficha, tá certo? Então, não pegue, você sabendo que a pessoa está filiada a um partido político, você não pega essa assinatura que não terá validade para a constituição do seu partido, tá ok? Então, vamos lá. Então, pessoas não filiadas a correspondente a pelo menos 5%, 0,5% do eleitorado que votou nas últimas eleições. O que isso se representa? Vamos lá. Para se constituir o partido, você tem que ter, no mínimo, 5%, 0,5%, ou seja, 0,5%, né, do eleitorado que votou a nível nacional, né, dos eleitores que deu voto para a Câmara dos Deputados. Tá? Então, todos os votos, tirando os brancos e nulos, então, 0,5% dessa votação de nível nacional é que vai representar o que você tem que dar de apoiamento para a constituição do seu partido. Tá ok? Então, 0,5%, 0,5% é o que você precisa de apoiamento para fazer o seu partido político. Só que 0,5% de fichas válidas. Gilson, pela sua experiência, quantas fichas eu tenho que pegar para poder fazer um partido? Vamos lá. Na minha experiência, a cada 3 fichas que você coletar, vai validar uma. Tá? Então, para que você tenha 500 mil assinaturas, você tem que pegar no mínimo 1,5 milhão de assinaturas para que sejam validadas 500 mil assinaturas. Isso é natural, né? Porque muitas pessoas na rua não querem muitas vezes dar assinatura e ela rabisca a própria assinatura ali como se fosse dela, e quando chega no cartório a ficha não terá validade porque o cartório vai entender ali que aquela assinatura não foi do eleitor. Tá? Então, essa é a estimativa, para cada uma válida você perde 2. Tá entendido? Vamos para frente. Então, distribuídos em 1/3 ou mais dos estados. Quando ele faz distribuído em 1/3 ou mais dos estados, vamos lá. O partido, para ser constituído, ele tem que ter 0,5%, ou seja, 0,5% do eleitorado que votou na última eleição para a Câmara dos Deputados, né? E no mínimo 1/3 dos estados, ou seja, você tem que ter ali 9 estados da federação que você colheu assinatura. Então você não pode simplesmente concentrar sua assinatura em um estado só. Porque se você chegar lá com 1 milhão de assinaturas para registrar seu partido, mas se esse 1 milhão de assinaturas, todas elas forem do estado de São Paulo, ou de Minas, ou do Goiás, ou do Pernambuco, não sei, você vai perder seu partido, você não vai conseguir registrar, porque você não fez dentro da regra, que é você ter essa 1 milhão de assinaturas
distribuído em 9 estados da federação, tá ok? Então, tem que ser, digamos assim, distribuído, bem distribuído, em 9 estados da federação ou mais, só não pode ser menos, tá ok? Fechou? Vamos para a próxima. Então, com um mínimo de 1%, de 1/10% do eleitorado que haja votado em cada um deles. O parágrafo 2º, só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral. Tá ok? Tá entendido isso? Ou seja, o seu partido em formação, quando você fizer os trâmites iniciais de constituição do seu partido no cartório de registro civil, você vai simplesmente passar o biênio, os 2 anos, colhendo assinatura. Depois que você comprovou as 500.000 assinaturas validadas, você vai pegar a documentação e levar para o TSE. E aí o TSE vai julgar se de fato você cumpriu com aquelas normativas. Se você cumpriu, seu partido está aprovado. Se seu partido ficou aprovado, você já poderá disputar as eleições, nas próximas eleições. Ou seja, você já pode disputar e colocar os dirigentes do partido em todo o Brasil e disputar as eleições municipais, estadual e assim por diante, tá ok? Mas você só pode disputar a eleição e ter direito a fundo partidário, fundo de campanha, tempo de televisão, se você comprovar as 500.000 assinaturas válidas. Entendido? Beleza? Vamos para frente. Então, parágrafo 3º. Somente o registro do partido no Tribunal Superior Eleitoral, somente, aqui ó, somente, assegura exclusividade da sua denominação, sigla e símbolo. Tá? Gilson, o que é isso? Quer dizer que eu não tenho garantia de meu nome, do meu símbolo, até eu constituir lá no tribunal? Verdadeiro. Você não terá garantia do seu nome, o nome do seu partido, nem um número, nem um símbolo do seu partido. Se um outro partido tiver o mesmo nome que o seu, o mesmo número que o seu, e o mesmo símbolo do seu, e ele chegar na sua frente na Constituição, ele herdará o seu nome, o seu número e o seu símbolo. Entendido? Então você tem que fazer rápido. Você tem que fazer o seu partido na frente do dele, para que você tenha garantia do nome e símbolo. Tá ok? Muitas vezes você acha um nome bacana, está construindo um partido, mas se chegar o outro partido e ser mais rápido que você perde o direito do seu símbolo e número e das suas bandeiras e assim por diante. Tá ok? Então, no capítulo 2 da organização e funcionamento dos partidos políticos, da criação e do registro dos partidos políticos, no artigo 8º, o requerimento do registro do partido político dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local da sede, como eu falei anteriormente, anteriormente a legislação dizia que a sede tinha que obrigatoriamente, a sede do Partido Nacional, obrigatoriamente tinha que ser em Brasília, na capital federal. Hoje não mais. Hoje você pode registrar a sede nacional do seu partido no estado que você se encontra. Ou seja, se você for do Acre, se você for de Pernambuco, de São Paulo, não importa. Se você quiser montar sua sede nacional em um estado que você se encontra, não tem importância nenhuma. Você pode fazer tranquilamente. Então, o requerimento de registro do partido político dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local da sede deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados e será acompanhado de redação dada pela Lei 13.877 de 2019. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o partido político, os seus fundadores têm que ser, no mínimo, um mínimo de fundadores tem que ser 101. Gilson, pode ser 150, 200? Bacana, pode. Pode ser 100? Não, não pode, tá certo?
Então você tem que ter, no mínimo, para se fundar um partido a nível nacional, 101 fundadores. Entendido? Outro detalhe, pessoal, esses fundadores têm que ser distribuídos em, no mínimo, 9 estados da federação, tá certo? Quando se fala 1/3 dos estados da federação, se fala em 9. Então, Gilson, mas quantos em cada estado? Um só, tá? Se você tiver um eleitor que é fundador do partido, que mora em São Paulo, tiver outro que mora no Rio de Janeiro, tiver outro que mora no Ceará, que tem outro que mora no Acre, no Piauí, você tem que ter 9 estados. Mas se eu tiver 2, vale? Vale. Se tiver 3 em cada lugar, vale. Só não pode não ter nos 9 estados. Tá entendido? Então, na fundação do seu partido, você tem que ter 101 fundadores em, no mínimo, 9 estados da federação. Distribuído em 9 estados da federação. Tá entendido? Bacana? Tá. Inclusive, como falei anteriormente, vou deixar a ficha do fundador no link, na descrição desse vídeo, para que você resgate lá e já comece a preencher dos seus fundadores, tá ok? Já vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos lá. O que precisa mais do que isso aí? A cópia autenticada da ata de fundação do partido, o exemplar do Diário Oficial que publicou o seu inteiro teor no programa do Estatuto, o programa e o Estatuto. Pessoal, a cópia da ata, inclusive vou deixar também um modelo de ata para você constituir seu partido, tá certo? Vou deixar, não nessa aula, vou deixar na segunda aula, eu vou deixar a cópia da aula, da ata, e vou também mostrar para você como você faz o registro do seu estatuto no Diário Oficial da União, tá bom? Para que você entenda como é que eu vou registrar o partido depois da ata pronta, do estatuto pronto, como é que eu vou registrar esse estatuto no Diário Oficial da União. Nós vamos fazer o passo a passo para que você registre o seu estatuto no Diário Oficial da União, porque você vai precisar dele registrado no Diário Oficial da União para poder levar no cartório de registro civil, tá ok? Então, vou também deixar o modelo da ata, da reunião de fundação, e vou também ensinar a você como fazer a publicação no Diário Oficial da União, tá beleza? Então vamos para a próxima. No terceiro, relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral, com zona, seção, município, estado, profissão, endereço de residência. Está na ficha que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bacana? Só quero deixar uma observação aqui, pessoal. Quando se trata nesse terceiro, eu peço para você só uma cautela. Por que cautela? Porque a legislação ela é clara. Ela diz que, assim, que o fundador tem que estar com seus direitos políticos em dias. Tá certo? Em dia. Então, o que é que garante poxa, eu, Gilson, se eu for o fundador do partido hoje, meu direito político está em dia? Bom, eu não sei. Então, se eu tenho 150, 100, 120 fundadores, eu quero que vocês tenham cautela. O que é que vocês fazem? Eu sei que o TSE não vai pedir isso para você. Eu sei que não vai pedir. Mas por garantia, você tira uma certidão negativa do cartório eleitoral, se essa pessoa está com seus direitos políticos em dia. Pronto. Para depois você não ter aborrecimento com uma possível solicitação do tribunal. Está entendendo? Então, faça a ficha, tira-se uma certidão, anexa a ficha e deixa guardada. Tá bom? Deixa guardada. Também vou deixar a descrição do site do Tribunal Superior Eleitoral para que você consiga tirar a certidão negativa eleitoral dos seus fundadores. Tá ok? Vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos lá. No parágrafo 1º, o requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. Isso já foi dito anteriormente. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências deste artigo, o oficial de registro civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. Essa certidão vai constar lá
a data que foi publicada no Registro Cartório Civil, o número do livro, né, as folhas que foram publicadas, lá o seu estatuto e sua ata, obviamente com todos os seus fundadores, né, subscrito por eles, e vai estar nessa certidão constando lá a sua comissão executiva nacional, né? Quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o tesoureiro, quem é o vice-tesoureiro, quem é o secretário-geral do partido, quem é, digamos assim, o secretário de assuntos políticos. Bom, vai estar lá todos os que compõem o Diretório Nacional Provisório do Partido Político em Formação. Tá ok? E essa certidão vai lá constar todos os nomes que fazem parte digamos assim, da executiva nacional provisória do seu partido. Beleza? Ela vai estar contida nessa certidão de inteiro teor, que o Tribunal Superior Eleitoral vai solicitar lá quando você for fazer o pedido definitivo de registro. Beleza? Vamos para frente. Então, satisfeitas as exigências desse artigo, o oficial de registro civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. Está aqui a certidão de inteiro teor. Adquirida a personalidade jurídica, aquele prazo lá de 2 anos que você tem que se atentar, da forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º, no artigo 7º, e realiza os atos necessários para a constituição definitiva dos seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. Feita a constituição, no artigo 9º já, feita a constituição e designação referida no parágrafo 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral através do requerimento acompanhado de exemplar autenticado do inteiro teor, lembra que eu falei do inteiro teor aqui em cima? O inteiro teor está aqui. Do programa e do estatuto partidário escrito no registro civil. Certidão de registro civil de pessoas jurídicas, ou seja, tá? E que se refere ao artigo 2º do parágrafo 2º do artigo anterior. Certidão dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido político obtido o apoiamento mínimo de eleitores referente ao artigo 1º. Essas certidões aqui, pessoal, anteriormente a gente apresentava ao TSE. Hoje não mais. Hoje o próprio TSE já tira essa certidão para anexar o seu pedido definitivo lá, tá? Então, aí aqui fala no parágrafo 1º, a prova de apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral em lista organizada para cada zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestado pelo escrivão eleitoral. Tá? Todas as fichas, como dito também, elas serão validadas, né, pelo escrivão eleitoral em cada zona, né, do eleitor. Tá, ok? Se o eleitor vota na zona 100, outro vota na zona 150, as fichas de apoiamento têm que ir para a respectiva zona eleitoral. Vamos lá. O escrivão eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, num prazo de 15 dias, lava o atestado devolvendo-a ao interessado. Tá certo? Então, quando você apresenta a ficha de apoiamento ao cartório eleitoral, eles têm lá 15 dias para poder validar aquelas assinaturas, tá? E ali vai constar, se você entregou 100 fichas, ele validou 60, 70, vai valer para você aquelas 60, 70, que é o que valeu para o apoiamento mínimo do seu partido. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre como fazer o estatuto do programa partidário, tá? E aí eu vou dar para vocês. Eu sei que falei um pouco aqui da legislação, mas é importante a gente saber da legislação, que é ela que baliza tudo da gente na construção do nosso partido. Então, é importante você estar por dentro disso e ler, principalmente ler o que a legislação está dizendo, tá? Para que você tenha um entendimento melhor no que a gente falou aqui hoje. Bacana? Então, na próxima aula, eu vou dar como fazer o estatuto e o programa partidário, falar também sobre partido tem prazo de validade. Bom, posso criar partido só no meu município, já falei anteriormente, mas eu vou dar mais detalhe na aula seguinte, tá?
E, de antemão, já quero agradecer a você que ficou até um bom tempo com a gente, né, apreciando nossa aula, nossa primeira aula de como criar um partido político do 0 a 500 mil assinaturas. Esse é o método Vem Comigo na criação de partido político. Tá? E quero te ajudar para que você consiga fazer o partido, de fato, um partido que seja da sua ideologia, da sua cara, e você venha crescer politicamente, tá bom? Só frisando e lembrando, quero pedir para vocês que nos dê um like nesse nossa aula, né, que curta, que comenta essa aula, porque para que chegue a mais pessoas, pessoas interessadas também nesse mesmo assunto, tá? E para que dê também uma força para que a gente esteja aqui produzindo conteúdo de valor para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.